Olá, doutora Fara. Olá, tudo bem? Tudo jóia. E eu estava muito feliz mesmo de poder fazer essa live falando de medicamentos manipulados para os pets, que eu acho e vejo na minha rotina uma ferramenta maravilhosa. Como a doutora também é veterinária, apresente para todo mundo. Eu sou a Fara, eu sou veterinária. Eu trabalho na Droga Vet já há quase 5 anos. Então, eu faço a parte da visitação e também a parte de consultoria para os veterinários, né? De suporte para os veterinários, né? Então, sempre buscando trazer a melhor forma farmacêutica para aquele caso, ajudando a encontrar a melhor combinação das medicações, né? Então, a Droga Vet, ela é a maior... A gente é pioneira, né? Então, a Droga Vet, ela é pioneira na manipulação veterinária, né? A gente completa 17 anos esse ano. E a gente já conta com 50 unidades ao longo do país, né? Então, nas principais cidades do país, a gente já tem a presença de uma unidade da Droga Vet. A Droga Vet foi uma das primeiras aqui que eu vi chegar em Florianópolis e é o que eu estava conversando com o pessoal, que a equipe sempre está trazendo atualizações para a gente, né? Então, a gente fica sabendo das novas formulações e as novas opções, né, que a gente tem para poder passar para os nossos pacientes, né, e para os nossos clientes, que a gente trabalha atendendo um cão, um gato, um cavalo, um animal, mas esse animal ele tem alguém que tem que administrar as medicações para ele, vermífugos, né, todos os vários produtos. E às vezes não é tão fácil, né? Eu vejo isso na minha rotina. E o que eu queria ver contigo, Fara, quais são as maiores vantagens que tu vês, né, visitando os mais diferentes veterinários e clínicas e hospitais veterinários? Qual a maior vantagem que tu vês, né, nessa diversidade toda desses medicamentos manipulados? Bom, eu acho que o primeiro de tudo é a dose específica, né? É a dose, como a gente costuma dizer, personalizada, porque você vai dar exatamente aquilo que você precisa para o animal, na dose correta e buscando sempre a forma menos estressante para ele, né? Uma forma que se adapte ali ao jeito que ele recebe petisco ou na hora da alimentação, para que isso se torne prazeroso na hora da medicação, né? Que a medicação se torne parte, principalmente pensando em animais de uso contínuo, né? Que tomam medicações de uso contínuo, isso se torne um momento prazeroso com o tutor, né? Então, que vai colocar aquele remedinho de alguma forma mais gostosa no alimento, ou vai fornecer como um petisco, ou vai poder fazer com que o animal se sinta entretido no momento da medicação e não que pensando assim, meu Deus, lá vem, agora ele vai abrir a minha boca, vai enfiar o comprimido goela abaixo, e isso se torna um estresse realmente, né? Então, acho que o primeiro de tudo, pensando em manipulação, né? Antes de pensar em formas farmacêuticas específicas, né, para cada pet, eu acho que a gente fornecer a dose certa, né? A dose exata que o animal precisa, né? Então, e daí depois vem as formas, né? A gente, acho que inovação vem junto com o nome da farmácia, assim. A gente está sempre em busca, né, de novas formas, novos meios de facilitar e também a medicação do animal, a vida do tutor, né? Então, realmente, para que a gente crie esse vínculo que já tem de amizade, a gente estenda isso para o momento da medicação, tá? Então, a gente busca incessantemente novas formas, a gente lançou nos últimos 2 anos, acho que 3 ou 4 formas farmacêuticas diferentes,
né, entre tópicas e orais, né, mas assim, com o foco no oral, assim, é incrível, porque a gente tem relatos nas mais diversas espécies, pets exóticos, que é um nicho que está crescendo, e assim, os veterinários têm muitas limitações por doses, porque as doses são muito pequenas, e ter que ficar contando bolinha, coisa que não é do passado, assim, sabe? Então, a gente está aqui para poder trazer isso, né? Meios de trabalho para que o tratamento do veterinário seja bem sucedido, trazendo sabor e diversão para o momento da medicação, combinação de sabores. Ano passado a gente começou, tinha gente buscando, né, combinação de sabores para fazer ainda mais personalizado. Mas o meu cãozinho gosta de sabor pão com linguiça. Não sei como ele descobriu isso, mas ele gosta. E ok, a Drogavet deu um jeito e existe o sabor pão com linguiça, pão de queijo, pipoca na manteiga, enfim, a gente tem uma infinidade de flavorizantes, né? Então, isso torna, possibilita, né? Claro que nenhuma forma vai ser sempre 100%, então, o ideal é que a gente tenha uma gama enorme, realmente, de opções, para que dentro disso o veterinário escolha qual é a melhor forma, junto com o tutor, pensando em sabor, forma de manipular, se aquele animal é bravo, se aquele animal deixa que seja manipulado, se precisa ser direto no alimento, né? Então, para que chegue naquele momento realmente personalizado para aquele animal. Né? Então, com o sabor que ele gosta, na textura que ele gosta, da forma que o tutor se sente confortável em fazer, né? E que a gente consiga atingir realmente o tratamento, né? Que o veterinário propôs com sucesso. Não, o que mais me encanta na manipulação desses medicamentos, nessa personalização tão muito individual mesmo, assim, porque a gente, com os medicamentos comerciais, eles são produzidos meio que para a maioria, né, dos animais, vamos supor, né? E daí tu tem aquelas duas extremidades, o animal muito grande e o animal muito pequeno, né? Tem pacientes que às vezes têm 700 gramas, e daí como é que tu vai fazer isso? Tu parte o comprimido em 2, 3, 4, aí depois daquela quarta parte tu já não tem mais essa certeza da quantidade certa do princípio ativo ali dentro. Então, talvez a medicação assim o tratamento não surtiria tanto efeito. Agora, manipulando, personalizado, tu tem a garantia de que o tratamento vai ser feito, não vai ser um negócio extremamente estressante, nem para o animal, nem para o tutor, né? Porque vai se adequando com os sabores, as formas, e a adesão e a aceitação do tratamento ela fica muito maior, Com né? certeza. E uma coisa que eu gosto muito na Drogavet também é essa conversa também com os farmacêuticos, né? A gente tem alguma dúvida de associações, né, de medicamentos para tentar dar o mínimo possível? Passa-me no telefone ou no WhatsApp, conversa com a Carol ou com cada um com o farmacêutico, né? Quer dizer, olha, dá para combinar esses dois, não vai ter problema, não vai diminuir a ação, né? E essa interação que vocês têm com a gente também é muito legal, né? E com isso a gente pode dar a menor quantidade de comprimidos, biscoitos ou né, de agentes, né, de remédios, de medicamentos para o animal e o tratamento ser completo,
né? Com certeza. O trabalho que as farmacêuticas fazem é incrível, né? Ainda mais considerando que elas vêm com uma base toda de humana, né? Então, assim, as meninas que trabalham com a gente, elas ainda desenvolvem toda essa questão, assim. Então, elas têm um olhar da medicação num todo, assim, do como funciona para os animais, né? Com toda aquela Uhum. bagagem de conhecimento técnico da medicação e pH e ajuste de fórmulas e Uhum. associações possíveis, isso facilita muito, porque realmente, às vezes, a gente vai fazer um tratamento mais conservativo em casa, 4 medicações, né? Então, a gente ter a Uhum. possibilidade de associar medicações que têm a mesma frequência de posologia e que se combinam e que não vão diminuir a absorção uma da outra ou competir ou coisas assim, é fantástico. Então, esse é um trabalho realmente muito incrível que as meninas que trabalham com a gente desenvolvem. E tudo isso vem para ajudar os animais, né? Com certeza. Ah, e o que eu vejo também, isso daí é uma pergunta para ti, porque eu acredito que sim, mas teve gente perguntando aqui se o veterinário prescrever ah, uma medicação que existe o comercial, mas ela quiser fazer manipulado. Ela precisa de uma receita especial, precisa que o veterinário refaça essa, essa prescrição para que seja manipulado, ou com a mesma receita, vocês, a Droga Vet ou as farmácias de manipulação podem fazer ah, da forma manipulada em vez do comercial. Então, assim, para que não haja conflitos, né, e que em momento algum a gente respeita muito esse vínculo que a gente cria com o veterinário que a gente visita e que a gente conversa, né, então, assim, para que não haja conflitos, né, por norma, se veio com o nome comercial, a gente não tem autorização de manipular, tá? Então, se vier com o nome comercial, que é o que vai comprar na farmácia normal, Uhum, farmácia de gente, né, como a gente acostuma passar para os tutores, né, a gente não tem essa autorização. Então, o que pode ser feito é realmente entrada em contato com o veterinário, houve essa demanda, essa solicitação do tutor que ele gostaria de fazer, e se ele uhum, autorizar, ele pode enviar uma outra receita realmente com o nome do princípio ativo, né, do sal do uhum, produto, né? Então, uhum. mas isso nunca vai acontecer de forma imparcial, assim, né? Que a gente chega à receita e a gente simplesmente troca porque a gente tem o ativo, né? Então, acho que tem todo um respeito envolvido, né? Sim. Nessa construção que a gente tem do vínculo com o veterinário, né? E é a partir daí que a gente trabalha e é no que a gente acredita. É muito legal isso, essa ética toda de vocês, né? E porque tem que aliar, às vezes o tutor prefere dessa forma, né? E o veterinário também tem que ser parceiro do tutor também, né? Sim, Nessa, olha, eu prefiro que o meu gato tome isso na forma de manipulado, porque ele toma melhor com, como na no forma de formato de molho. molho, né? E eu já vou adiantando aqui, porque eu vou te perguntar agora de quais são essas, essas apresentações que a Droga Vet tem para para formular as medicações, né? E uma que eu sou extremamente fã, porque a gente sabe que gato é um animal difícil de dar comprimento, difícil de administrar guisnaguinha, patezinho na boca. Uhum. E eu sou muito fã do filme. Eu O trouxe filme. aqui depois, acho que depois a gente vai chegar no momento que a gente mostra, né? Mas eu tô com algumas amostras aqui até para a gente Ah, que mostrar, para maravilha! se tiver algum tutor ou até veterinário que está assistindo e que às vezes não conhece,
sabe, porque a gente conversou e tudo, mas às vezes não lembra. Realmente a gente tem bastante, uma gama muito grande de opções, Vocês têm, mas o filme é vocês têm uma... fantástico. O filme é fantástico. Olha, eu queria ter descoberto o filme antes da minha gata fazer a passagem dela. Eu acho que do Porque filme, ela foi ai, assim, bem... desculpa, Não, sem problema, sem problema. Não, eu porque delay aqui. A Bia ela era terrível para dar comprimido, claro. A gente, como veterinário, tem mais técnica, né? Aí eu só ficava pensando, meu Deus, se caísse na mão de um outro tutor, essa gata não ia conseguir dar. Porque tem gente que tem, arranha, morde, foge, se esconde. E o filme vai, grudou, vai. O filme realmente é fantástico e ele tem muitos fatores positivos, né? Então, primeiro é a questão de que realmente grudou, vai, porque a hora que o gato passa aquela língua áspera em contato com o filme, ele já desmanchou, já era. A gente precisa de 3 segundos para ele aderir ali na mucosa, né? O indicado sempre, o mais indicado é sempre você fazer no céu da boca ou na língua, mas a gente tem bastante relatos de tutores e de veterinários que têm um trabalho positivo com ele aqui no cantinho da bochecha, assim, então coloca ali, dá uma apertadinha, porque às vezes realmente o gato não permite, né, que você abra a boca e tudo mais, né, então para evitar que também o tutor se machuque com esses gatos que já são mais bravinhos, vamos dizer assim. E é fantástico, assim, realmente ele dispersa em 3 segundos, né? E o legal é que ele, assim, você pode optar não só para o animal que é mais irracível, né? Mas principalmente para aqueles pacientes que têm sensibilidade no estômago, por exemplo, porque como ele tem uma absorção praticamente sublingual, o início de ação dele é muito rápido e principalmente ele poupa a primeira passagem pelo estômago, né? Então, pensando em animais que têm um trato digestório mais sensível, ele realmente é uma ótima opção, né? Você pode facilitar ele, dobrando ele em 4, né? Porque ele tem 3x3, ele é mais ou menos esse tamanho aqui. Aqui, deixa eu mostrar ele, eu tô com uma amostra aqui, eu esqueço. Então, ele tá dentro aqui protegido, né? Mas então ele é esse tamanho aqui. E você pode dobrar ele em 2, 3 vezes, que ele ainda assim continua funcionando e dispersando rápido mesmo assim. A gente tem referências de veterinários que usam muito na rotina de até três filmes juntos, porque o grande limitante do filme, como nem tudo é perfeito, né? O limitante maior do filme é a miligramagem. Né? Então, ele cabe 50 miligramas nesse de 3x3, e da gente tem um para grande porte, para equinos também, que é o de 3x6. Então, até 3 filmes, no caso 150 miligramas, considerando 3x3, a gente ainda tem uma orodispersão rápida e uma adesão ali à mucosa bem rápido. Né? Estão perguntando aqui se dá para colocar sabor no funeral. Não, eu ia te perguntar agora, que a Jo está perguntando se dá para botar sabor nesses filmes. Dá para colocar sabor. A gente até teve um movimento agora do Dia do Gato e a gente presenteou alguns parceiros, né, com amostras de filme oral para a litose mesmo, né? Então, e ele ia num gostinho mais herbal, assim, mentoladinho. E é bem legal, realmente é fantástico. Claro, nunca vai ser 100%, vai ter aquele que não vai se adaptar, às vezes o tutor pode ter um pouquinho de dificuldade, mas a gente sempre incentiva a insistir um pouquinho, porque realmente é fantástico. Não, é fantástico. E lembrando, Fara, não são só medicamentos que vocês manipulam, né? Vocês também fazem probióticos, prebióticos, nutracêuticos, né? Que são os polivitamínicos e
Sim, sim. e suplementos, né? Que mais que a farmácia tem para oferecer dentro de toda a gama que uma farmácia de manipulação tem? Então, a gente trabalha com bastante. A gente sempre está buscando, né, inovação, tanto em formas farmacêuticas como ativos, e a gente sente muito assim o mercado, né? Porque geralmente o tutor vai buscar para o animal o que ele busca para ele. Né? Hoje em dia cresceu muito essa parte de prevenção, né? Então, você buscar prevenir em vez de só tratar uma doença. Né? Então, a gente tem a linha aí dos fitoterápicos, para animalzinho que é mais ansioso, temos opções de ansiolíticos fitoterápicos que não vão deixar o animal dopado ou coisa assim. A gente tem a parte dos nutracêuticos, que é algo que está crescendo muito, assim, é um nicho que está, assim, em expansão realmente tanto na parte humana, sim, na linha humana, quanto para o pet, justamente por essa questão do animal, do tutor, buscar para o animal a mesma qualidade do que ele fornece, ou a mesma qualidade de vida e cuidados que ele fornece para ele, que ele busca para ele mesmo. Né? Então, assim, a gente tem uma gama enorme de nutracêuticos aí para associar em prevenção e tratamento coadjuvante também, né? Os fitoterápicos, como você diz, a gente tem a linha de protetor solar, desenvolvimento. Esse ano a gente lançou uma forma farmacêutica que é um bastão stick. Então, ele tem uma ação assim, ele reduz assim, ele tem 15 gramas, mas ele dura muito, porque você consegue fazer ali as associações para uso tópico, para lugares mais locais, ou até realmente como filtro solar. Você consegue passar um filtro solar de proteção 45 no animal, sem que aquilo escorra, sem que vá no olho, sem que arda, que tenha uma absorção boa, uma boa aderência ali no local, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é complicado, porque eles ficam lambendo e tudo mais. Então, isso é realmente bem legal. A gente tem os livins, né, para manutenção de pelo. Então, a gente tem uma gama muito completa, assim. Eu acho que o que você imaginar de forma farmacêutica aí a gente tem, e se não tem, tá chegando. Aqui surgiu uma pergunta deixa eu só voltar aqui. Se todos os ativos podem ser manipulados no filme oral, tem algum tipo de princípio ativo que não funciona, não funciona bem ou não dá para botar ali? A gente tem algumas restrições, assim, não são muitas medicações. Como eu te falei, o principal limitante do filme é realmente a dosagem, né? Então, porque ele comporta uma dose pequena, mas, assim, de ativos que a gente sabe, assim, que realmente não dá, é o Silibin, que já é a forma ativa da silimarina, o omeprazol e o... Ai, meu Deus, o antifúngico fugiu da minha cabeça, o fluconazol, se eu não me engano, ou o itraconazol, que o formato dele já em pellet, então ele faz com que isso não gere aderência que precisa para formar o filme. Né? Então, existem alguns ativos, o itraconazol. A Mariana está me ajudando aqui, obrigada, Mariana. Eu estou com uns gaps de memória aqui, mas eu juro que eu sei o que eu estou falando. Não, não te preocupa, gaps todo mundo tem. E deixa eu te perguntar, dos fitoterápicos, principalmente esses calmantes, tem uma idade limite, tanto inferior quanto superior, né? Muito filhotinho, de que idade já pode tomar? Ou animais sênior, né? Animais geriátricos, também podem se beneficiar desses fitoterápicos? Assim, pensando em animais geriátricos, desde que não tenha nenhuma contraindicação a partir do veterinário, né? Às vezes é um paciente que já tem uma metabolização mais comprometida, renal. Então, com relação a isso, pensando na metabolização do ativo que você está dando, o ideal é que realmente o veterinário esteja sempre a par do que o animal está tomando ou não, né? Então, com relação a isso, seria mais
se o animal tem alguma comorbidade ou não, pensando em metabolização. E com filhotes, a partir daquela idade, né, 45, que é quando já começa, 45 dias, que é quando, por exemplo, já começa, vai viajar para poder ir para a família, que né, desmamou e vai para a família com quem ele vai viver, ou vai fazer pequenas viagens, a partir de 45 dias já não temos mais problema, né? Uhum. E vocês também, além do protetor solar, que é muito importante no verão, não só para humanos como para pets, principalmente os de focinho e óleozinho de pele muito rosadinho, pelo branco, já Com vamos deixar o certeza. recado, principalmente orelhas, focinho, ao redor dos olhos, sabe? Porque dermatologia, hoje em dia, né? Muitas coisas acabam refletindo na pele do animal, parasitas, né, como pulgas, carrapatos, as pessoas esquecem dos piolhos, mas também existem piolhos, né? Uhum. Ah, cães com dermatite atópica, hoje em dia a dermatologia avançou muito. E como avançou o diagnóstico, como é que avançou a manipulação dos medicamentos tópicos? Então, a última coisa que a gente trouxe assim de mais novo, pensando nessa parte tópica, é a nanotecnologia. A gente já tinha no nosso portfólio vários ativos, já desde 2017, a gente já trabalha com essa tecnologia, mas ano passado realmente a gente ampliou o portfólio para vários outros ativos nesse sentido, né? Então a nanotecnologia ela vem para melhorar a penetração, o peso molecular do ativo é bem pequeno, então isso facilita com que ele seja melhor absorvido e melhor distribuído ali no uso tópico, né? E isso dá para ser feito em N formas: lenço umedecido, shampoo, condicionador, gel, pomada, creme, spray. A nanotecnologia pode ser feita na versão de mousse também, né? Então, a Uhum, gente tem... O mousse é muito legal porque a gente tem uma absorção rápida, por exemplo, na dermatologia, por exemplo, a uhum, gente pode utilizar para aquelas dermatites interdigitais que a gente precisa passar um ativo, mas que não pode ficar molhado ali, porque senão você vai favorecer oportunistas e tudo mais, então é uma ótima opção, né? O uso do tópico, como eu falei anteriormente, temos também o stick, né? O bastão stick, que faz uhum, com que você consiga aplicar uma quantidade necessária para o paciente ali numa lesão mais focal, né? uhum. Sem desperdício, sem escorrer. Temos o shampoo em pó também. Então, a gente pensando assim, em economia de água, a gente está aí vivendo na pandemia há um ano já Uhum. quase mais de um ano em restrição de água e faz rodízios e tudo mais. Então, a gente já tem há algum tempo, acho que também desde 2017, a gente já tem o shampoo em pó, que é uma opção muito legal, porque a gente consegue economizar água na produção dele. Então, ele vem concentrado em pó, passa no animal com ele úmido e ele vai produzir a espuma, né? Então, nesse sentido, a gente consegue ser totalmente friendly com o planeta, né? Porque a gente Aham. consegue usar embalagens menores, então a gente reduz o uso de plástico, a gente consegue reduzir o consumo de água, tanto na produção quanto ali para o enxágue mesmo, né? Ele faz uma espuma densa, mas que a gente consegue enxaguar ele facilmente, então realmente e a gente pode ainda fazer da forma que a gente precisa, com os ativos que a gente precisa, né? Então, ele é realmente bem, bem legal, assim, sabe? É uma opção bem legal. A gente evita que vaze, porque muitas vezes está transportando shampoo, vai viajar, vai levar, vaza, abre o frasco. Então, a gente tem N benefícios também, além de cuidar dessa parte ali mais ambiental também, né? Aham. A farmácia E se esse a farmácia shampoo se em pó, preocupa muito com relação a isso, sabe? isso é muito legal se preocupar com o ambiente também. E esse shampoo em pó, ele também vocês fazem nesse mesmo formato de shampoo em pó para filhotes, Sim, porque filhote também é mais complicado, assim, mas sem princípio ativo, só para dar banho mesmo, né?
E já passando para uma pergunta que fizeram, se pro hidratante, eu estendo para hidratante de patas ou de focinho, protetor bucal, pasta de dente, lencinho umedecido agora, depois né, durante essa pandemia, para voltar de passeios, precisa de receita do veterinário? Então, o que não tem ativos assim que sejam medicamentos, alguma coisa a gente faz sem, né? Então, lencinho umedecido que seja só para higienização, que não seja voltado a tratamento, a gente pode fazer. Vermífugo também é possível, antipulgas, algumas coisas a gente consegue fazer sem, mas a gente, assim, é essencial que a gente às vezes a gente chega até a ser um pouco chato, porque a gente realmente faz tudo da maneira correta, então precisa da receita, porque justamente é uma segurança que o tutor não vai fazer repetições erradas, que não vai continuar dando e não voltar em retornos, né, para uso contínuo, por exemplo, não mudar o tratamento, às vezes, mas eu não quero com nano-camomila, quero que coloque aloe vera, entende? Então a gente precisa realmente sempre seguir as prescrições. Então, algumas coisas a gente consegue fazer. Basicamente, o que a gente conseguiria comprar em pet shop, assim, né? Então, um shampoozinho que seja mais voltado ali para só limpeza e não manutenção e não tratamento. Lenço umedecido voltado, como eu falei, para a parte de higienização, né? Mas realmente a maior parte das coisas sim precisa de receita. Protetor solar e o hidratante Protetor para solar e patinhas hidratante, secas? não, esses a gente consegue vender, né? Porque isso a gente compraria numa bancada, por exemplo, né? Da loja, assim. Então, isso a gente consegue. Então, pessoal, tá? não tem desculpa para não comprar Não. protetor solar, para não higienizar as patinhas de volta do passeio e passar o hidratantezinho para não dar rachaduras. O hidratante é tão bom, esse hidratante de patinhas, ele é tão fantástico que tem vários relatos dos tutores que voltam para comprar porque eles gostaram do aspecto seco que dá, sequinho, não fica grudento e hidrata super porque tem depantenol. Então, que tem gente que acaba aderindo e usando para a mão. É verdade. Então, eu queria que tu mostrasse, então, Fara, as apresentações. As apresentações. Eu trouxe basicamente as apresentações orais, porque é o que o pessoal tem mais dúvida mesmo. Então, o que mais saía antigamente para gato ainda sai muito, mas assim, hoje a gente já tem mais opções, né? A pastoral, né? Então, a pastoral ela vem numa seringuinha Buster, né? Que a gente vai dosar. Então, vem a descrição ali, 1 grama, meia grama, né? E daí deixa eu pegar só um guardanapinho aqui para mostrar. E daí essa é a consistência, né? Então, né? Então essa é a pastoral, né? A gente consegue fazer direto na boca do animal, a gente consegue fazer para gatinho que eles não permitem, dá para passar no pelo, aqueles gatos que você tem certeza que se higieniza, né? Que toma banho. Dá para passar na patinha porque eles vão lamber e vão pegar toda o produto, né? Então essa é uma das opções. Dá para fazer para cão também, mas ela realmente acaba saindo mais para gato, né? Daí a gente tem a suspensão e o xarope, né? Que vem no frasquinho, daí vem com uma seringuinha dosadora, né? Então aqui ele tá numa versão pequena só para eu mostrar, mas então vem ali com saborzinho. Esse aqui é uma versão de xarope, mas o xarope é doce, a suspensão em geral é salgada, tem solução oral também. Tem essas opções nessa versão de frasquinho que você vai puxar com uma seringa. Daí temos o filme oral, que ele vem embalado. É sempre importante reforçar que ele vem para cuidar da umidade, né? Ele vem embalado individualmente nesse papelzinho aqui. E é sempre só a parte de dentro que a gente vai fornecer para o animal, né? Então, como eu te falei, você tem essa opção de você dobrar ele
Um 4, então esse é o tamanho que fica, é menor que um comprimido, que aqui tá parecendo grande, mas ele é menor que um comprimido, Aham, né? E dispersa aham. em 3 segundos. Daí a gente tem os biscoitos. Deixa eu só pegar aqui. Os biscoitos são fantásticos para cães. Esse aqui é da minha cachorrinha e ele já tá, vou dar spoiler, que a gente tá lançando um sabor novo, o sabor da Noninha. E ela ama. Ah, Uhum. Então, esse é o biscoito pequenininho, né, para cães de porte uhum, pequeno e que comportam pequenas concentrações. Daí, depois aham, desse, a gente tem, esse seria como se fosse o PP, né? Daí, a gente tem o P, que é esse tamanho aqui. uhum. Daí, esse é o médio. Eu adoro esse aqui. Esse aqui é de noz. Ele tem um cheiro muito maravilhoso. Tem que cuidar para não comer as amostras. É, minha cachorra tava bem doida aqui, eu tive que colocar ela lá para fora e fechar a porta, porque ela tava aqui. Eu falei que ia atrapalhar a live. E esse aqui é o de grande porte, né? Ele é um Aham, pouquinho menor que uma paçoca rolha, mas ele é mais gorduchinho assim. E daí a gente tem a calda e o molho, né? Que uhum, eles vêm nesses pumps e eu acho muito fantástico a calda e molho, porque ele vem nessas embalagens. Essa é a embalagem uhum, de 10 ml, se eu não me engano. Então, ela tem essa válvula que ela já tem o volume que ela vai sair, né? Então, a gente uhum, tem de 0,2 e de 1 ml, né? Então, você consegue manipular para animais muito pequenos, uma dose muito uhum, pequena, e você consegue fazer. Então, assim, a dose é um pump, por exemplo, ou se for aham. dobrar, a dose cabe 1 ml. Desse aqui, ele é 1 ml. Então, deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, mais para cá. Ok. Então, ele parece uma. Ai, eu tô tendo problemas em encontrar aqui a câmera, achei. Então, ele parece realmente a caldinha de sorvete Aham, e parece de gosto também. Então, esse aqui, o maior diferencial da calda e do molho para o xarope, por exemplo, e para a suspensão, é que o xarope e a uhum, suspensão ele só tem o flavorizante. Então, ele tem o cheiro que atrai o animal, né? Mas ele não uhum, tem gosto. E esse aqui, ele mascara muito melhor medicações que às vezes têm um aham. potencial um pouco mais amargo, mais forte, porque além do cheiro, ele tem o gosto também, Gosto. né? Então, só Aham. lembrando que a calda, ela vai açúcar, então, para pacientes, ela tem 5 Diabéticos. calorias por ml, então ela não é indicada para pacientes diabéticos, né? Ou Uhum, com sobrepeso. E a salgada, ela tem sódio. Não, a dose é pequena, mas aí sempre precisa aham, verificar com o veterinário que está conseguindo, que está fazendo a prescrição, tá? aham. Para Se não poder vai. ver se não vai interferir ou não na dieta, né? E comprometer algum tratamento. Então, evitar, né, para pacientes que têm alterações endócrinas e cardíacas também, que tem sódio. Uhum, Daí, o esse é o molho. Ele tem uma consistência muito semelhante àqueles sachês, assim, sabe, de maionese, de aham. mostarda, assim. Ele tem. E isso aqui você pode fazer, tipo, direto na comida, você pode fazer direto na boca do animal, você pode dispensar no seu dedo e passar na bochecha. Então, Aham. ainda assim ela é versátil, né? São várias ferramentas que a gente Várias. tem para personalizar o tratamento para o pet que está precisando Do restaurar a sua tratamento. saúde. Uhum, com certeza. É, tratamentos, desde os mais complexos até um simples vermífugo também dá para fazer assim, né? Sim. Com relação à manipulação, a gente sempre vai respeitar muito a forma farmacêutica solicitada ali pelo veterinário, né, em acordo com o veterinário e o tutor, né? Então a gente sempre vai preferir, se realmente às vezes o tutor buscar alguma coisa diferente, a gente sempre entra em contato com o veterinário para autorizar ou não, né? Então a gente sempre vai seguir realmente o que está na receita, né? Então
É sempre importante lembrar que pacientinhos que fazem uso contínuo, pedir uns dias antes de acabar, não interromper bruscamente tratamentos, né? É bem importante, e não alterar, com certeza, também os componentes, né? Então, realmente, por isso que a gente é um pouco chato com essa coisa da receita, porque realmente precisa, tem validade, porque é uma segurança do veterinário, né? Então, tem medicações que valem 2 meses, geralmente as que envolvem corticoide, uso contínuo ali, pensando em... A gente tem as cápsulas gastroentéricas, agora que eu lembrei, e a gente lançou no passado também uma linha vegana, toda voltada para animal que tem alergia. Então, às vezes, o animal que tem alergia à proteína animal, a gente tem uma linha vegana, né? Então, a cápsula sem aditivos, a parte de calda e molho também tem, suspensão também, então a gente tem toda a linha, tem a linha dietética também, que não contém açúcar, né? Pensando no animal que tem alteração endócrina ali. Então, a gente tem... É tanta coisa que a gente vai conversando e eu me lembro no meio do caminho. Mas... Nós vamos ter que fazer uma live de 5 horas para poder falar de tudo. Com certeza. Que tem agora nesse momento, porque como a Drogavet vai inovando, se deixar para o final do mês de junho, já estamos atrasada. Defasada no assunto. Sim, e lembrando também que a gente tem algumas medicações, né? A grande parte das medicações a gente pode receber a receita por WhatsApp, né? Então, a gente sempre recebe, faz o orçamento e entrega em casa. Existem algumas medicações que precisam da receita presencial, e isso não é uma norma nossa, é uma norma do MAPA, né? Então, a gente vai precisar, para medicações controladas, antibióticos, a gente precisa da retenção da receita, mas a gente consegue fazer o orçamento, tudo. Então, a parte de controlados é como se fosse igual na farmácia humana, só que a gente é pelo MAPA, né? Fara, gratidão, muito obrigada por esclarecer tanto pra gente, tirar dúvidas minhas também, dúvidas que legal. E se alguém tiver alguma dúvida técnica, alguma coisa, pode mandar no direct da farmácia, que vai ser direcionado para a gente entrar em contato e retornar, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, e elas fica à disposição. Rápido, hein? Eu digo que eles retornam, o pessoal da Drogavet retorna rápido as dúvidas do pessoal. São muito prestativos. Gratidão, a gente trabalha para isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Obrigada pelo convite. Até a próxima.